A paz do Senhor, meus queridos irmãos, estamos aqui em mais uma quarta-feira com mais um Papo de Fé. Você fica aí ligado, porque a gente tem coisas especiais aqui hoje. Você do campo da catedral, você aí de fora, de outras igrejas, de outras denominações, ou você que não é cristão ainda, fique ligado aí, porque a gente tem assuntos gostosos aqui. Nós temos convidados mais que especiais para falar sobre fé, para falar de amor, para falar de relacionamento. Mas antes de a gente começar com os nossos convidados aqui, nós estamos aqui com a nossa Sandra Pires, porque aqui na Catedral a gente tem Sandra Pires, então a gente usa e abusa nessa quarentena da cantora Sandra Pires. E ela vai começar trazendo um louvor para a gente. Amém, Sandra? Graça e paz a todos que estão em casa, os que estão aqui. É sempre um prazer estar aqui. A honra é toda nossa, Semana gente. passada e agora. Estamos sempre Porque aqui. a Sandra é assim, quarentena poderosamente. Nessa quarentena a gente não está fazendo nada, então... Eu não estou fazendo nada, ela vem para o papo de fé. Então mas, vamos adorar. Amém. Senhor. Vamos adorar. Que Deus possa falar ao teu coração através deste louvor. Em nome de Jesus, nessa noite. Olha o que Deus diz para você nesta noite. Podem todos te deixar, eu jamais vou te esquecer. E se de mim se afastar, eu vou atrás de você. Entendas, filho, eu sou teu pai. Eu sei o que é melhor pra ti. Eu sei que podes questionar, não entender meu agir, mas se eu te provo é porque te amo. Saibas que nunca saiu dos meus planos. Eu te escolhi antes do ventre da sua mãe. Eu te fiz uma promessa. Você pra mim vale mais do que o ouro. Eu dei por ti meu sangue precioso e não abro mão do que tu és pra mim, meu filho. Só quero te fazer feliz. Lembre-se disso todos os dias, querido. O inimigo quer te ver cabisbaixo, perdido, sem saída. Mas Deus tem uma saída e Ele quer te fazer feliz, quer fazer a sua casa feliz. Podem todos te deixar, eu jamais vou te esquecer. E se de mim você se afastar, eu vou atrás de você. Oh, aleluia, 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 aleluia. Tem resposta de Deus para a tua vida, querido. Aleluia, aleluia. E Deus está te dizendo mais uma vez nessa noite, mais uma vez. Oh, podem todos te deixar, eu jamais, filho, vou te esquecer. E se de mim você se afastar, eu vou atrás de você. Se eu te provo é porque te amo. Saibas que nunca saiu dos meus planos. Ele te escolheu desde o ventre da sua mãe. Eu te fiz uma promessa. Você pra mim
vale mais. Ah, você vale mais do que o ouro. Eu dei por ti meu sangue precioso e não abro mão do que tu és pra mim, meu filho. Só quero te fazer feliz. Oh filho, só quero te fazer feliz. Oh, só quero te fazer feliz. Abençoe a sua vida, Sandra. Fica aí, daqui a pouquinho tem mais Sandra. Mas o nosso assunto hoje é casamento. O assunto hoje é casamento e quarentena. E antes de começar e apresentar os nossos convidados, eu quero lembrar o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que deixará o homem pai e mãe e unir-se-á a sua esposa, e os dois serão uma só carne, né? Isso é o que a Bíblia diz, essa é que a palavra de Deus nos diz sobre casamento. E nós vamos falar sobre isso, porque é um tema que está bem em voga agora nos últimos tempos, nesse tempo de quarentena. Eu estava lendo agora que na China, o índice de divórcio pós-quarentena, ele triplicou. É assustador a gente ouvir isso, já que nós somos cristãos, confiamos na palavra e acreditamos que o casamento é para sempre, né? Então, nós viemos aqui hoje, nessa quarta, falar sobre casamento, e eu tenho casais aqui especiais que vão conversar com a gente aqui, falar como é que está sendo essa quarentena com filho, casamento, home office, e tudo junto aí, como é que está sendo isso tudo para eles. E está conosco aqui o presbítero André e a diaconisa Carol, que são aqui, além de ser membros aqui do campo da Catedral, ele é líder do nosso Ministério de Louvor, juntamente com a Carol. Eles estão aqui na Catedral Baleia. Eu queria que vocês cumprimentassem as pessoas aí. Digam quem são vocês aí, o que vocês fazem, o pessoal conhecer aí de casa. Eu sou o André da Carol. Eu sou a Carol do André. E assim, a Amanda já apresentou, né? Além de trabalhar aqui no Ministério de Louvor, a gente também trabalha há 8 anos no Encontro de Casais daqui da Baleia, né? E a gente tem... Já pode começar a falar, você vai... Pode. Fica à vontade, aqui a casa é nossa. Tem sido assim, para alguns tem sido difícil, né? Estar em casa, com filho, com trabalho, mas eu acho que a Carol deve concordar comigo que para a gente está sendo muito bom, que a gente gosta muito de estar junto, né? Então, mais dificuldades todo mundo tem, né? A gente tem as crianças em casa sem escola. É complicado, né, para a gente fazer toda essa logística de ensinar a criança, continuar ensinando ela no caminho que ela deve andar e, ao mesmo tempo, dar atenção para a esposa e fazer o home office e estudar, porque a gente permanece estudando ainda, mas Deus tem dado um tempo bom para a gente, né? Tem sido até ontem. Para ter uma ideia, a gente sentou, vamos assistir live dos cantores. Fomos dormir, era 2h, né? Assistindo todas essas lives aí dos cantores gospel, né? E fazia tempo que a gente não tinha esse tempo. As crianças dormiram, a gente ficou ali, não ia acordar no outro dia cedo para a escola dominical, podia assistir direto da TV, né? Então, para a gente tem sido bom. Acredito que há 9 anos atrás seria bem difícil. No nosso início de casamento foi bem difícil, essa fase de adaptação, mas assim como o vinho, né, que o povo diz, a cada ano fica melhor, porque a gente se permite ser moldado pelo Senhor. Muitas coisas eu tive que aprender a me submeter, entender que o André era o cabeça da minha casa, da minha família, porque eu vim com muita autoridade para dentro do meu lar. E aí eu aprendi que a minha posição de submissão e facilitou as coisas lá em casa.
A gente aprendeu a perdoar, né, um ao outro, porque com a imaturidade a gente casou bem novo, né? Eu tinha 22 anos, foi no meu aniversário de 22 anos. Você tinha 24. 25? Olha. Eu faço 25 no final do ano. No ano que ele faria 25 anos. Então a gente era bem novo. E a gente veio de famílias não crentes, né? E nós éramos crentes, a gente estava aprendendo tudo junto ali. Então foi muito importante para a minha vida espiritual, porque eu entendi Cristo como cabeça da igreja, respeitando o meu marido como cabeça da minha família. Então, o meu relacionamento com Cristo melhorou, porque eu tive esse entendimento dentro do casamento, e isso com cursos, né, que a gente fez, Casados para Sempre, Aliança, e participando também de encontros de casais, e principalmente oração, porque era ali que Deus falava com a gente, onde a gente deveria melhorar, onde a gente deveria ajustar, nos ajustar. E hoje a gente pode viver um casamento pleno, feliz. Às vezes a gente ainda tem as nossas, né, diferenças, mas a gente consegue harmoniar o conflito. A gente consegue resolver os nossos conflitos hoje, né, amor? É só acrescentar o que a Carol falou da submissão da mulher, mas a mulher não vai ser submissa a alguém que não trata ela com amor, né? Então eu também tive que aprender. Ela falou de Cristo como cabeça da igreja e cabeça do casamento, mas Cristo se entregou pela igreja, e nós como maridos nós temos essa responsabilidade também, né? E é difícil a gente entender de que eu tenho que abdicar de algumas coisas para demonstrar amor. Eu não sou só o autoritário, aquele que manda, porque eu dou a direção, eu falo isso e tem que me seguir. Eu tenho uma auxiliadora, eu preciso ouvi-la. E a submissão vem naturalmente, quando você começa a entender isso, né? Que você tem que tratar a sua esposa com amor. Só para... E submissão. Daqui a pouco a gente vai então falar sobre isso aí, esclarecer. A gente vai aprofundando nos assuntos. A gente está aqui com mais um casal, ok, abençoadíssimo. Eu acho que hoje só deu MCA aqui, né? Hoje só deu MCA. MCA é o Ministério de Louvor aqui da Catedral. Para você conhecer, você vai acompanhar aí pelo YouTube, você vai ouvir eles cantando. E depois da quarentena você vai vir aqui para os cultos e ouvi-los pessoalmente, amém, adorando ao Senhor. Está conosco aqui o evangelista Ismael e a diaconisa Adriana. Eles já congregam, eu congrego com eles já há bastante tempo aqui na Catedral, né? O Ismael já foi baixista da minha banda quando eu viajava para cantar, e eu já conheci eles há bastante tempo. Fala um pouquinho de vocês aí, o pessoal conhecer, quem não é da Catedral. Bom, quero cumprimentar a todos também que estão assistindo. Amanda, é um prazer estar aqui nesse programa, que realmente vai ser bênção para a vida de muitas pessoas. Então, como você disse, nós estamos aqui na Catedral já há uns 10 anos, amor, 10 anos. Graças a Deus, louvando ao Senhor no Ministério Catedral da Adoração. Sou músico, a Adriana, cantora do grupo também. E graças a Deus nós temos vivido muitas coisas legais aqui. E com relação a casamento, que é o tema de hoje aqui, a gente está com 15 anos de casado, graças a Deus. E não quer dizer que tem sido fácil, mas também não quer dizer que tem sido tão difícil a ponto de não ter coisas que não se possam superar. Porque com Cristo na frente, a gente tendo sempre a certeza de que o Senhor está nos dando a direção, as coisas ficam um pouco mais assim, mais fáceis, digamos assim, né? E as experiências vêm com família, com filhos, e isso vai trazendo um crescimento para a gente, que às vezes até sem ter essa pretensão acaba ajudando outras pessoas, né? Não só da igreja, mas também fora, familiares que não são cristãos, que muitas vezes veem em nós exemplos a serem seguidos, por mais imperfeitos que nós sejamos. E é um prazer isso também, né? Um gratificante ver isso. Da mesma forma que foi falado também, o André disse aqui, a gente participa também no encontro de casais, há menos tempo do que eles, eu acho. E começamos lá através do André e da Carol também, eu acho, né? Uma benção, graças a Deus. E temos aprendido também como é gratificante você ver Deus restaurando as vidas dos casais ali naquele encontro. E muita coisa a gente não pode falar, né? Porque tem que participar para saber. Tem que participar para saber, amém? E eu vou deixar a Adriana falar como tem sido aqui a questão da quarentena, lá em casa, as dificuldades todas que a gente está tentando enfrentar e vencendo, graças a Deus. A paz do Senhor a todos. Eu sou a Adriana do Ismael, com muito orgulho.
Vamos falar de quarentena, né? Eu estou em casa só servindo o meu lar, que é com prazer que eu faço isso. Eu amo estar com os meus filhos, amo estar com o Ismael. Ele está em casa, ele senta lá na frente do computador, passa muitas horas lá, e eu estou lá. O café da manhã, o almoço, estou com as crianças, mamãe de um lado, mamãe do outro, me ajuda aqui, me ajuda lá. E eu estou cuidando de tudo, né? Apesar de que não está muito diferente, porque, além de cuidar da casa, né, deles, eu também me divido com o trabalho. Mas, como eu estou só em casa, estou o tempo integral em casa, dividindo aí o Ismael com as crianças. E está sendo bênção, o nosso lar é uma bênção, a gente faz nossos cultos, né? A gente vê os cultos online e é isso. Está sendo uma bênção, graças a Deus. A gente trouxe os casais aqui hoje, Cris, porque há essa preocupação gigante, e eu acho que no nosso meio também, a gente tem comentado muito isso. Eu já fiz o curso Casados para Sempre, já fui líder do Casados para Sempre, já fui no encontro, também já tive meus problemas conjugais. Nós somos pessoas diferentes, de famílias diferentes, que se encontram e tem que dar certo, né? Como eu disse aqui, a gente não, a certeza que eu tenho é de que eu não casei para me separar, eu me casei para viver para sempre com o meu marido, né? E fazer ele feliz. Eu acho que uma das grandes questões é essa: a gente embarca no relacionamento pensando em ser feliz, né? E a gente precisa embarcar num relacionamento pensando em fazer o outro feliz, né? Porque a partir do momento que você faz o outro feliz, vai ter uma recíproca ali e vai dar tudo certo. Mas a nossa grande preocupação é essa, e a gente quer trazer esse assunto à tona aqui com vocês. E eu separei algumas perguntazinhas para a gente começar o nosso debate aqui. A primeira questão é como fazer para... Uma maneira de fazer para ter um bom relacionamento nessa quarentena, não só o cônjuge, mas os filhos, porque os dois casais aqui têm filhos, né? E acaba que a Adriana chegou a comentar, mas as mães viraram professoras, a gente voltou a ser dona de casa, porque vocês duas trabalham fora, né? Eles trabalham fora, e a gente voltou assim ao lar, uma volta ao lar para as mulheres, né? E como é isso? Na verdade, eu ainda continuo trabalhando, porque eu sou do quadro de saúde da aeronáutica, eu sou militar. Então, o hospital não para, não pode parar, ainda mais nesse momento. Então, eu, além de estar trabalhando, eu estou cuidando das meninas em casa, sento para fazer atividade, mas o André também me ajuda muito com essa parte de culto doméstico. Antes de dormir, ele ora com as meninas, tem essa leitura bíblica. Mas eu acho tão importante assim ter esse contato novamente, porque às vezes a gente vem numa correria tão grande de estar no trabalho, de estar em alguns eventos, de ter os nossos compromissos e acaba sacrificando esse relacionamento com os nossos filhos, de sentar sem pressa na hora do almoço e ouvir, né, o que elas têm a dizer. Eu tenho a Olivia e a Maitê. A Olivia é a minha mais nova e ela tem 3 anos. Ela tem um histórico de um AVC isquêmico intraútero, então ela tem uma dificuldade na fala ainda. O desenvolvimento da fala dela está atrasado de acordo com a idade dela, mas eu percebi que durante essa quarentena, o quanto ela desenvolveu, porque a gente tem conversado mais, tem estado mais com a irmã, porque a irmã é de uma classe diferente da dela. Só que agora elas acordam, vivem juntas, né, dormem juntas, brincam. Às vezes tem aquelas rusgas de irmãos, mas eu vejo assim, o quanto elas se amam e o quanto elas estão se interagindo ali, uma ajudando a outra. Então, eu percebo o quão importante tem sido no meu relacionamento com as meninas, entre elas e com o pai também, né? Porque o André também vinha num ritmo muito grande de estudo, né? De um excesso de trabalho e tudo, e parece que veio uma calma, uma paz. Eu sei que para muitos tem sido difícil essa parte de isolamento e tal, mas
pelo menos assim, no nosso lar, né, tem sido um momento de paz, de calmaria. Acredito que a gente coloca muito Deus no centro e tenta ver o lado positivo das coisas, né, porque a gente desligou a televisão, não tem como assistir jornal, porque são tantos índices de morte, e aquilo vai angustiando a gente. Mas é importante a gente estar alerta ao que está acontecendo, mas focar na nossa família, no nosso lar e ter esse equilíbrio, né? Manter o equilíbrio, porque a mulher é o termômetro do lar, né? Se a gente desequilibra toda a casa. Se nós mantivermos o controle, né, em oração, entregar nas mãos do Senhor toda a nossa preocupação, porque a gente também tem as nossas ansiedades, as nossas preocupações. Acredito que Deus vai abençoar a nossa família através da mulher. Quando a gente vai oferecer um almoço, oferecer um café, que não seja um peso, né? Mas que seja um servir a nossa família de uma forma diferente. Que nós possamos olhar isso de uma forma diferente. Você falou uma coisa, Amanda, que eu acho que é interessante, que muitas mulheres estão tendo que voltar para o lar, né? E a gente trabalhando com casais, a gente vê que muitas vezes os papéis estão um pouco invertidos, né? Então, o que está acontecendo? O pai tem que virar pai agora, ele tem que tomar a responsabilidade lá de ensinar a criança no caminho que deve andar. Muitas mulheres que não tinham esse trabalho de dona de casa, apesar da sociedade achar que isso não é mais responsabilidade da mulher, nós ainda achamos, lógico, dividido. Então, lá em casa, minha filha tem um exemplo de eu lavando louça, de eu varrendo casa, porque a mãe está trabalhando. Mas não significa que eu tomei o papel dela, né? E foi interessante o que você falou, porque isso causa conflito. Porque agora eu estou tendo que voltar para a responsabilidade, aquela responsabilidade inicial que eu abdiquei, que eu deixei com a empregada, porque agora a empregada não pode mais vir, não é isso? Você não pode mais ter uma babá na sua casa. Ela também não pode sair de casa. E aí? Né? Porque você terceirizou para a escola. Uma coisa que eu já falei isso na escola da minha filha uma vez. Quem ensina as coisas, integridade, sinceridade, essas coisas sou eu. Vocês ensinam matemática, português, geografia. Agora, o restante, quem ensina sou eu e a minha esposa na minha casa. E a gente, às vezes, está terceirizando isso. E agora não tem mais escola. Como é que a gente vai fazer? Então, assim, a gente tem percebido que se a gente não tivesse tomado essa atitude lá atrás, hoje a gente estaria com dificuldade. Se a gente não tivesse tomado a atitude de cada um ter o seu papel, trabalhando junto, mas cada um no seu papel, e não terceirizando a responsabilidade. Eu, a minha esposa e Deus, ensinando os nossos filhos. Agora, português, matemática, essas coisas a escola pode ensinar. Eu não tenho a professora, eu não sei qual a religião dela, eu não sei o que ela viveu. E aí eu, às vezes, quero que a escola ensine isso. Eu acho muito arriscado. Então, para nós, tem sido bom por causa disso. A gente tomou essa decisão antes da quarentena. Então, quem está passando tendo que tomar essa decisão hoje, está mais complicado. Então, o programa é importante para isso, né? Para que a gente possa dizer, olha, há a chance, Deus está te dando uma chance de você mudar a história da sua família com essa quarentena. Pode parecer que é em vão, mas Deus pode não, eu tenho certeza. Ele está te colocando dentro da sua casa para que você tome atitude, né? É isso. E aqui os dois trabalhavam fora. Então, o Ismael está em home office e você está em tempo integral, mamãe, dona de casa. Não, no início da quarentena eu fiquei super preocupada, né? Porque minha clínica fechou. Aí eu fiquei uns dias muito preocupada, mas depois Deus foi me acalmando, né? O bom do relacionamento com Deus é isso, que o Senhor te acalma. Ele te faz lembrar de um sonho, Ele te faz lembrar de coisas que você viveu, Ele te faz lembrar de que você precisa ler mais a Bíblia, de louvar mais. E aí, hoje eu confesso para vocês que eu estou super feliz. Eu estou super feliz porque o Senhor se faz presente na minha vida e eu estou calma, estou super bem. E eu estou cuidando da minha casa, do meu marido, dos meus filhos. Eu estou lá fazendo almoço, eu estou fazendo
o café da manhã para eles, a janta, e toda hora tem um bolinho. A Sofia, que é a minha mais nova, tem 8 anos, mamãe faz aí um brigadeiro. E a gente está lá, eu ajudando eles nas tarefas. Quando eu não consigo, Ismael, vem ajudar, e o Ismael ajuda no meio do trabalho. Enfim, está sendo uma bênção. Eu não sei, assim, como a Carol falou, tem muita gente passando por dificuldades, mas eu acho que a partir do momento que você chama Deus, Deus te acalma. Isso é certo, Deus te acalma. Para mim tem sido um pouco diferente. Em casa, uma bênção, graças a Deus, estar com nossos filhos, família, a esposa ali direto dando suporte para a gente. Mas pelo fato de eu trabalhar no legislativo, né, que está de forma quase que diretamente ligado na busca de soluções para a crise que está sendo tomando proporções imensas no país, a Adriana vê lá, às vezes eu fico num nível de tensão e estafa mental muito grande, porque as iniciativas, as medidas vão saindo e a gente tem que estudar para dar resposta em poucas horas do que vai ser votado depois. Então, é uma tensão grande também. Então, e fazer isso tudo dentro de casa, com as crianças correndo para um lado e para o outro, às vezes fica difícil de dar aquela concentrada assim, mas Deus tem dado graça, força, e, apesar de tudo, eu tenho visto que Deus tem tido um propósito para as famílias durante esse período, né? Eu creio que, assim como o André falou, Deus está dando oportunidade para as famílias, para os pais, para as mães, para os filhos estarem mais juntos e tentarem, como família, crescer no conhecimento, na graça do Senhor Jesus e realmente estar na dependência de Deus. Graças a Deus nós temos condições de estar passando por esse período com alguma tranquilidade a mais. Mas tem famílias que não estão. E isso tem realmente nos angustiado, né? Saber que tem, inclusive, pessoas próximas das nossas famílias, que às vezes não moram perto da gente, que estão passando dificuldades seríssimas nesse período. E nós temos colocado nas mãos do Senhor, e sabendo também que Deus vai guardá-las e vai fazer muito milagres nessas famílias. Amém. E só entendendo essa questão de filhos, já que vocês tocaram no assunto, eu estava conversando com uma psicóloga, a questão da gente entender, querido, que o nosso filho, sabe o que ele acha? Ele acha que ele está de férias. Ele não entende que ele está em período de aula. Ele não está indo na aula. É uma criança, não está indo na aula, o que ele está? De férias. Dever para quê? Assistir aula para quê, né? Então, há todo um jogo de paciência e aí exercer o amor, assim, mais que tudo, né? A gente não pecar irando com os filhos, né? Que dá vontade, porque a gente, às vezes, eu faço faculdade em casa, você imagina. Então, no período que eu estou fazendo faculdade, a Maria Fernanda, que fez 10 anos, está também em aula, a Ana está em aula, só que a Fernanda ela não para. E ela quer atenção o tempo todo. Ela para a aula do nada, ela sai da frente do computador e vai lá me chamar. E a gente tem que ter uma paciência gigantesca. E transmitir isso para os nossos filhos. Eles precisam, a gente precisa, acima de tudo, manter uma regrazinha para dar certo as coisas dentro do lar, né? E aí a gente vai, jogo de cintura de mamãe, e a gente vai conseguindo levar isso. Então, paciência nesse momento, pais e mães aí, que estão do outro lado, os filhos correndo, ele em home office, mas vai dar tudo certo. E levando essa questão de filhos, uma das questões mais importantes é a rotina, né? Dizem que essa é a rotina, né? Então, assim, os filhos não acordam, arruma a cama. Para quê? Eu vou deitar de novo aqui agora, porque não tem aula, né? Mas não é fácil nem para a gente fica pensando, né? Mas imagina, eu acho que a gente às vezes acorda, fala sério, tu não veste um terno desse para ir trabalhar em home office, né? Às vezes acorda de pijama de manhã e já fica até a hora do banho de pijama, só troca de pijama. Eles não entendem que a gente também está trabalhando, né? Não está com a roupa de trabalho, mas está trabalhando. Pois é, a mãe, a gente fica o dia inteiro. Uma dica interessante, então, já que foi falado isso do home office, eu tenho procurado fazer, às vezes não dá certo não, mas interessante alguns especialistas falam que se você estiver de home office, você faz a rotina como se você fosse para o trabalho, acorda no horário certo, veste ali nem que seja uma roupa mais ou menos como se tu fosse sair,
e cumpre aquela tarefa, aquele período, aquela carga horária do dia. Então, a tua mente vai entender que tu realmente está trabalhando. Na medida do possível, se tu conseguir fazer isso dentro de casa, ok, mas ajuda, né? É uma dica que é possível fazer. O que eu faço com as meninas é sentar. Quando eu vou fazer um home office, lógico que o meu demora mais que o delas. Eu já coloco elas sentadas junto comigo e elas começam a fazer o dever de casa. Ó, vamos trabalhar com o papai. O seu trabalho é esse e o meu é esse. Então, vamos ver quem termina primeiro. Elas vão sempre ganhar, porque o delas... E tem dado certo. Elas têm conseguido fazer o dever. E a gente tem uma bênção porque a Maitê gosta. Ela brinca de ser professora, então é mais fácil. A menorzinha, a Olivia, já você precisa dar mais uma... Mas tem dado certo. Elas entrarem na rotina, né? Elas gostam. Falam, lembra quando você ia no trabalho do papai? Hoje vai ser aqui em casa, a gente vai fazer. Então, pega ali e elas têm dado certo, né? Graças a Deus. Olha, são as estratégias. Ela vai aprendendo aí as estratégias que vocês têm que fazer em casa, que aqui o pessoal ainda está... Papo de Fé é cultura e te ensina muita coisa para você trabalhar com o seu filho. Tá? A gente vai mudar assim, um assunto mais pesadinho um pouquinho, porque quando eu disse aqui no início a questão da China, né, do grande contingente de separações, mas há uma preocupação aqui no Brasil com a questão da violência doméstica, né? Porque, como você disse, às vezes um casal que já era desajustado, mas vivia assim, porque estava cada um para o seu lado, chegava tarde em casa, não se viam, não se falavam, mas agora precisam se ver, precisam se falar e precisam levar essa vida, né? Eram pais que não tinham um bom relacionamento com o filho, com a esposa que não tinha um bom relacionamento com os filhos e com o esposo. E tudo isso agora virou essa mistura dentro de casa. Então, a gente vai falar um pouquinho agora sobre a violência doméstica, a questão da impaciência também, e uma falta de perdão. Acho que a gente englobaria tudo isso aí. Até a gente estava conversando aqui agora, porque o Distrito Federal, ele... como é que fala quando... Cadê o assessor ali para falar? Promulga a lei? Como é que é? Sancionada. Oh, ele sancionou uma lei que agora os síndicos de condomínios, né, de prédios, casas, eles têm por obrigação avisar as autoridades sobre a questão da violência doméstica, né? E isso, se não for avisado, ele corre multa e outros agravos aí. Isso já é uma preocupação com a questão da violência. Então, eu queria que a gente conversasse um pouco, porque é difícil isso e, infelizmente, acontece nos lares cristãos também, né? E nós precisamos alertar as pessoas a isso. Eu espero que no seu lar não esteja acontecendo isso, mas, se tiver, aí a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Eu acho que é uma iniciativa muito, muito importante, né? Porque tem aquele velho ditado, briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, mas que é totalmente errado. Se você está vendo ali uma ilegalidade, a pessoa correndo um risco de morte ou de sua integridade física, você, como cidadão, tem a obrigação de intervir, né? Então, eu já passei por algumas situações de intervir, porque eu não consigo ver. Eu tenho 2 filhas. E eu fico imaginando com elas. E mesmo antes de ter as filhas, eu já fui assim. Carol já evitou, às vezes, de eu ir no carro lá, eu vendo o cara em cima da menina, mas ela tentou evitar porque ela queria me proteger do revide, né? Esses dias eu estava lá no meu prédio, estou vendo a menina gritar dentro do carro. Aí eu desci, eu estava lá embaixo, não me lembro o que eu fui fazer, estava de chinelo até. E eu fui lá e, moça, né, fui direto nela, você precisa de alguma ajuda? E ela estava gritando. E o cara chorando. Ele devia ter uns 18, ela devia ser até menor de idade. E o engraçado não, o que acontece é que às vezes a mulher ela tem essa dificuldade de aceitar que aquilo é um relacionamento abusivo, ou ela não quer sair mesmo, ela está presa emocionalmente. E ela falou para mim assim, não, ele é assim. Deixa, não precisa chamar a polícia, não. Não, mas se você quiser, eu chamo. Vem comigo e tal. E ela não quis. Não quis. Aí ele saiu do carro, veio para cima de mim, discutiu. Quem é você? Você acha que é meu pai? Né? Porque viu os cabelos brancos. E não sei o que eu falei, olha, você não tem o direito de fazer com ela o que você está fazendo. E, se continuar, eu vou chamar a polícia. Aí ele pegou o carro, ela quis entrar dentro do carro junto com ele e foi embora, né?
Mas eu acho que é uma como cristão, não é nem só como cidadão, como cristão, a gente não pode deixar. E muitas vezes acontece isso dentro dos condomínios e fica por isso mesmo. O pessoal ouve e não faz nada. Eu não consigo. Eu tenho essa dificuldade de ver acontecer e deixar. A gente tinha falado que que essas diferenças têm que ser tratadas antes, né? Antes de casar, você faz um curso de noivos, aqui na igreja tem, é muito bom, e para poder arrumar essas coisas. Mas nem sempre, acho que na maioria dos casos, não consegue. Então, eu e a Carol, por exemplo, ela carioca e eu brasiliense, né? Ela muito extrovertida, eu mais tímido. Ela gosta de sentar à mesa para ficar conversando, e a minha vida inteira eu comi sentado no sofá assistindo a televisão na panela. Então, essas pequenas coisas vão dando rusgas, né? E você vai brigando por essas pequenas coisas. Então, quando me perguntam assim, como é que foi o primeiro ano do seu casamento? Eu digo, foi o inferno. Mas Deus, graças a Deus, entrou e dissipou as trevas. E, às vezes, hoje, na quarentena, a pessoa nunca tratou isso, principalmente o homem, que a gente é mais orgulhoso, a gente tem mais essa dificuldade. E qual que é a forma que geralmente o homem tem de se defender? Atacando. Então ele ataca a mulher moralmente. Tem às vezes você não dá um tapa numa pessoa, mas o que você fala machuca. Você imagina essa mulher dentro de casa agora 24 horas ouvindo esse homem, né? Então a gente tem que buscar tratamento. É reconhecer que nós estamos errados como homens e buscar um tratamento. Se não for do pastor, da sua igreja, pelo menos um tratamento psicológico, né? Ligar para alguém, procurar ajuda, porque às vezes a gente não sabe. E nada justifica você levantar a mão para uma mulher, né? Então, é isso que eu penso. Né? Acredito que essa parte da quarentena tirou muito as pessoas da rua, né? Porque quando eu tenho um problema em casa, eu não quero voltar para casa. Então eu invento coisas na rua, ou eu trabalho até mais tarde, ou eu vou na casa da minha mãe, ou eu invento alguma coisa para não ir para casa, e hoje as pessoas estão obrigadas a estarem em casa. Então, algo que Deus já colocava no meu coração é Gálatas 5:22, que diz sobre o fruto do Espírito, né? Porque algumas pessoas falam os frutos do Espírito. Não são os frutos, é um fruto só. Como se fosse uma tangerina com vários gomos, é um fruto só. E lá tem domínio próprio. Eu, como crente, eu preciso aprender a ter o meu domínio próprio. Vão ter momentos de ira? Sim, a própria Bíblia já vê isso, já diz, irai-vos, mas não pequeis. O momento de ira pode vir, o momento de impaciência pode vir, mas eu preciso aprender a dominar isso. Como crentes, nós precisamos ser os primeiros a nos dominar. E muitas das vezes o que acontece é que nós vamos à igreja, somos pacientes com todos dentro da igreja, e quando chegamos no nosso lar, nós não temos paciência com o nosso filho ou com o nosso cônjuge. Então, o primeiro amor, a primeira igreja, a primeira congregação que você tem é dentro do seu lar. Então, que não sejamos apenas falantes, pregadores da palavra de Deus, mas possamos viver a palavra de Deus, viver o amor de Deus. Porque se eu não consigo amar o meu cônjuge que está do meu lado, como que eu vou amar um próximo? Então, o amor de Deus, ele vem de uma forma a nos constranger e nos mostrar quem nós somos, porque também nós temos defeitos, nós geramos ira no cônjuge, né, amor? Nós temos os nossos defeitos, né? Porque eu orei no início do meu casamento, Amanda, e eu falei assim, meu Deus, eu vejo os casais e sempre tem o mais paciente e o mais, né, agitado, o mais falante e o mais calmo. No meu caso, os dois são muito agitados, geniosos, né, como as pessoas dizem. E aí Deus colocou no meu coração, então você seja paciente. E foi muito difícil. Você abdicar daquilo que... Não, eu sou assim. Não, eu nasci... Não,
Nós temos muitas justiças, né? Nós temos respostas prontas, mas quando Deus fala, você precisa melhorar nisso, eu preciso dobrar o meu joelho e falar, Senhor, me ajuda. Né? E não vai cair a paciência do céu, vão vir as situações e eu preciso mostrar a paciência, mostrar o domínio próprio. Então, eu acredito que vai ser um reflexo de quem nós somos de verdade. O isolamento, estar em casa com o meu cônjuge, vai trazer à tona quem eu sou. Né? Porque eu estar no meu trabalho é muito fácil, porque depois eu vou para a minha casa. Mas eu estar em casa, as pessoas sabem exatamente como nós somos. E nós estamos em construção com Cristo. Nós estamos cada vez melhores com Cristo. Então, a gente tem que se permitir a ver hoje o que tira a minha paciência hoje dos meus filhos. Então, eu vou sentar e eu vou orar. Senhor, não era para eu perder a paciência com a minha filha naquela situação. O que aconteceu? Né? E tem psicólogos que estão se colocando à disposição, né? O telefone à disposição. Fale com psicólogos. Tem médicos que estão se colocando à disposição para entrar em contato pelo Instagram, pelo direct. Procure ajuda ou converse com o seu cônjuge, porque uma das coisas principais que a gente perde nessa rotina, nessa correria, é o diálogo. Então, eu sento e, às vezes, eu pergunto para o André, o que eu faço que te irrita? Né? Esses dias eu perguntei, mas, na verdade, eu quero que ele me pergunte. Né? O que ele faz que me irrita? Mas eu falo para ele, porque eu preciso saber também. Eu faço alguma coisa que irrita ele. Então, ele fala, não estou lembrando de nada. Eu falei, não, então me pergunta. Mas o diálogo, assim, de uma forma tranquila, né? Porque a crítica, dependendo do jeito que você faz, a pessoa se fecha e não quer mais ouvir. Mas a crítica, quando ela é com amor, quando a palavra vem para acrescentar na sua vida e mostrar que você pode ser melhor numa área, aceite, medite e tente melhorar, né? Para sermos cônjuges melhores e cristãos melhores. Só um adendo no que a Carol está falando, e até para não contar só vantagem, ela já falou isso para mim, olha, você lá na igreja é paciente com todos os seus liderados. Aí chega aqui em casa, as meninas derrubam o suco no chão, você briga como se fosse a última coisa do mundo. Então, ela me chamou a realidade ali naquele momento e eu pude melhorar nisso. Né? Então, ela tem muita razão no que ela está falando. Mas chega, às vezes, eu queria só acrescentar no que ela está dizendo, porque às vezes chega num ponto que o casal não está conseguindo mais conversar. Né? Isso é verdade. Então, você tem que procurar alguém, a terceira pessoa. Lógico, você não vai procurar qualquer um. Você vai procurar o seu pastor, o seu líder de casais. Se você não é da igreja, você procura, se quiser. Nós estamos à disposição, até aqui na Baleia também. A Amanda trabalha com aconselhamento psicológico. Mas procure nem que seja o psicólogo. Mas nós temos que entender que, às vezes, nós não estamos conseguindo sozinhos. E a gente precisa buscar essa ajuda. E depois a gente vai falar aqui para vocês deixarem os cursos que tem aqui na igreja, o encontro de casais tem aqui. Até a semana passada a gente estava com o pastor Alexandre, que é o líder dos cursos. Nós conversamos aqui, falei, olha, na hora que terminar a quarentena, vamos entrar com esses cursos aí, porque isso ajuda. Eu digo por mim, porque o Casados para Sempre, ele salvou meu casamento. Jesus, através do Casados para Sempre, salvou meu casamento. Eu estava para separar do Iber com 7 anos de casado. E o pessoal falando que era a crise dos 7 anos. Né? Foi justamente com 7 anos. Mas eu procurei ajuda. Né? É claro que não chegou a vez da violência, mas a gente faltou perdão e começou como diz o mineiro, degringolar o negócio. Né? Mas é preciso pedir ajuda, porque as pessoas não sabem que eu estou sofrendo. A pessoa não sabe que você está sofrendo violência em casa, não sabe que você está com problema em casa. Então, se você não consegue lidar com isso, se você está passando por esse problema, peça ajuda. E vão ter pessoas que vão te ajudar. Pegando desse gancho aí, realmente, não é vergonha pedir ajuda. Né? E a gente falou de situações aqui onde os casais ainda conseguem conversar para chegar no entendimento. Um casal cristão, às vezes, tem essa consciência, em algum momento ele volta, não, peraí, o que a Bíblia, o que Deus tem para me ensinar sobre isso? E aí consegue voltar, mas e os que não têm? A base de qualquer relacionamento eu entendo que é o respeito. Né? Seja ele cristão ou não, é o respeito. Há um relacionamento, um casamento que chega a uma agressão, uma violência física, eu acredito que realmente ele
passou todos os limites possíveis, né? E aí eu vejo como positivo o Estado fazer uma legislação dessa em que facilite a notificação, porque nós, como cidadãos, como cristãos, realmente não podemos aceitar que pessoas, conhecidas ou não, perto da gente, passem por isso impunemente, né? E orientar essas pessoas que realmente peçam ajuda no psicólogo. Se for um caso de agressão, infelizmente, talvez tenha que envolver a polícia, justiça. Realmente, a justiça está aí para isso. Foram para as más obras que Deus instituiu os juízes, né, para cima de nós. Então, e aí, além disso, a gente tem que entender também que, voltando ao ponto, essa quarentena é a quarentena da oportunidade para os relacionamentos, para os casais, né? Você tem um problema no seu casamento, na sua família, em casa, se infelizmente está passando por um problema desse de agressão, ou uma violência mais assim, o que pode ser feito? Traga Jesus para dentro da sua casa. Se você ainda não conhece a Cristo, ajoelhe aí onde você está agora com a sua família, aceite a Jesus como seu Salvador, deixa Deus entrar dentro da sua casa, do seu relacionamento e orientar a sua vida. Deus é o Deus que muda, que traz mudança para a sua casa, para a sua vida, para as suas atitudes. E nós cremos piamente nisso, né? Deus é aquele que muda todas as situações. Mas assim, voltando para os casais que têm já um conhecimento da Bíblia, de Deus, de Cristo, aproveite esse momento para se reencontrar com a sua família. Mas antes disso, se reencontre com Deus. Porque se você não consegue, né, seguir a Deus, amar a Deus, como você vai amar sua família, sua esposa, seus filhos? Eu acho que é a base de tudo, respeito e colocar Deus dentro da sua casa, né? Eu entendo que por aí é um bom começo, para começar a ter felicidade e resolver esses problemas. Bom, eu acho que vocês abordaram tudo muito bem. A gente começou bem nosso casamento, né, bem? A gente foi muito bem, graças a Deus. A gente teve momentos difíceis, sim. A gente teve até uma vez que a gente pediu conselhos para o André e para a Carol, que são maravilhosas. Se vocês precisarem, eles estão aqui, estão disponíveis. A gente conversou bastante e a gente se acertou direitinho, eu e o Ismael. Todo casal passa por dificuldades e você tem que ter consciência de dizer, não, meu casamento, eu não vou deixar ele falir. Essa aliança, ela não tem emenda, né? E eu casei para sempre. E não é uma crise que você tem que deixar ele acabar, porque às vezes você se arrepende depois, né? Você cai na ficha e diz, não era para eu ter acabado com esse casamento, né? E hoje, por exemplo, depois de muitas dificuldades que a gente às vezes passou, eu fico pensando, já pensou se eu tivesse acabado, né? Não estaria vivendo o que eu vivo hoje, que, né, depois da crise vem a bonança. E é isso. Eu acredito que se você colocar o Senhor no seu casamento, na sua família, você vai conseguir vencer cada momento. E para o cristão, igual a gente falou, para o cristão é diferente. A gente tem essa questão da gente sempre levar para o casamento a questão do cordão de 3 dobras, né? Então, a gente porque o cordão de 3 dobras é mais difícil de se romper. E a gente tem que ter sempre Jesus ali dentro da casa, né? Tem uma música da Extra que fala, faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. E é isso que a gente precisa ter. A nossa casa precisa ser um local como no céu, um lugar de paz, um lugar de amor, mas existe a questão da violência, a questão que nós tocamos aqui, e no lar cristão não pode existir esse tipo de coisa, né? Ainda mais um lar, infelizmente existe, mas um lar cristão não pode haver, porque como o André já disse aqui, Paulo, quando ele vai falar sobre a questão dos papéis, ele diz que o marido precisa amar a igreja, a esposa, como Cristo amou a igreja. Jesus não permitiu que a igreja fosse apedrejada, mesmo que ela foi pega em ato de adultério,
Mas Jesus protege a igreja, Jesus cura a igreja, Jesus abraça a igreja, Jesus morre pela igreja, né? Então, não é um papel de um esposo espancar a esposa, é tratá-la com carinho. É porque a gente, quando faz o Homem ao Máximo, é um dos cursos, né? Tem essa lição. E é muito difícil você traduzir isso, porque a Bíblia fala que que Jesus entrega a sua vida pela igreja. Aí eu sou bem racional, então a vida é o quê? Eu tenho que morrer pela minha esposa. Mas tem umas algumas atitudes que você pode fazer. Então, teve um exemplo lá em casa. Eu gosto de dar o exemplo lá de casa, porque a Carol esqueceu de pagar uma conta, né? E ela me pediu esse dinheiro. E eu sempre fui ensinado que você tem a sua responsabilidade, você tem que resolver. Minha mãe me ensinou assim, era responsabilidade sua? Resolva. E eu entrei no casamento dessa forma. Então eu disse para ela, você vai resolver. Como é que você esquece uma conta? Era a conta da faculdade dela. Como é que você esquece uma conta? Fazia faculdade de Direito, uma conta alta, então dentro eu pensando racionalmente, né? Contador que eu sou, né? Aí, quantos por cento é uma conta de faculdade da renda dela? Sei lá, era na época acho que uns 50% da renda dela. Como é que uma pessoa esquece? Mas ela é diferente de mim. Ela foi criada de uma forma diferente. Para ela é diferente. Então ela esqueceu e não foi de maldade. O que eu, como marido, quando eu entendo que eu sou o cabeça e que eu tenho que entregar a minha vida pela minha esposa, é fazer o quê? Eu pago a conta. Eu não deixo ela passar vergonha pedindo para outra pessoa e depois a gente vai conversar e vai acertar os pontos. Mas não, o que eu fiz? Eu joguei a minha esposa aos leões. Ela teve que pedir para alguém que ela não queria pedir. E aquilo, naquele momento, para mim, eu estava na minha justiça, mas a nossa justiça não é a justiça de Deus. Isso causou no meu casamento uma instabilidade, que era minha responsabilidade manter essa estabilidade. Então, hoje, lógico que ela não ia continuar fazendo a mesma coisa. Hoje ela já não faz mais, porque ela aprendeu. E não fui eu que ensinei, ela aprendeu porque Deus foi trabalhando no coração dela, mas naquele momento, então eu queria deixar essa é uma ilustração, né, da realidade, que às vezes a gente não sabe como é que eu dou a minha vida pela minha esposa, é protegendo ela nessas situações, né? Então eu tinha que ir lá, eu pago juros e tal, depois a gente vê como é que faz em casa, nós vamos resolver isso dentro de casa, mas eu não vou expor a minha família, né? E é isso, Jesus dá a vida. E é interessante que para as mulheres, não, ele pede respeito. Para o homem, a questão primordial é o respeito, a questão da honra masculina, né? E a gente tem visto muitas mulheres desrespeitarem os maridos, assim, e com coisas tão pequenas, né? tão bobas do dia a dia, e a gente acaba magoando os nossos esposos com essa falta de respeito nossa. E eu queria que vocês falassem um pouco sobre essa questão porque a mulher, ela ama, Paulo nem precisou nem pedir a gente amar, né? Porque mulher ama incondicionalmente. Mulher adora filme romântico, chora, adora, mulher assim. Já o homem não, o homem ele é durão, ele é, né? Então aí Paulo fala, pode demonstrar. O homem, eu vou começar pela Adriana e pela Ismael. O homem precisa amar e a mulher precisa respeitar. Essa questão de homem ser mais durão, assim, eu sou assim bem mais romântica do que o Ismael. E eu casei com ele sabendo disso. Mas no decorrer do casamento eu fazia várias coisas para ele, assim, jantar, comprava presentes e assim, eu percebia que eu não tinha um retorno em relação a essa atitude romântica. E eu pensei, quer saber? Eu vou desistir disso. Eu vou desistir, só eu faço. E eu aprendi que eu tenho que ser eu. Que ele tem a personalidade dele e eu tenho a minha. Eu não tenho que deixar de ser eu, né? E eu tenho que continuar fazendo como eu sou, porque eu não vou fazer para
Ele me dá em troca. Porque ele vai me dar em troca de outra forma. Ele cuida de mim de outro jeito, né? E foi assim, vários anos para eu poder entender isso. E eu fiz uma Mulher Única, né? E eu aprendi isso. Super indico o curso, né? É excelente. Que você tem que continuar sendo você. Você tem que continuar. Você não pode deixar de ser você porque o outro não vai fazer do jeito que você faz. Você é você, ele é ele. E no caso dele, ele demonstra o amor dele para mim de outra forma. Isso eu não enxergava, né? E depois que eu fiz o curso, eu comecei a enxergar. Ficou tudo mais claro. Eu sou muito mais livre e feliz com isso. E fica a dica também do livro, né? As 5 linguagens do amor. Exatamente. Quer descobrir qual é a linguagem do amor do seu cônjuge? Compra lá o livro aí e leia. E complementando o que a Adriana falou aqui, e pegando o teu gancho também, Amanda, tu falou, o homem tem que amar, e a mulher quer respeito. E é interessante que esse amor que o homem faz é meio que incondicional. A mulher, como no caso dela que ela falou, ela antigamente ela fazia alguma ação, alguma coisa assim, talvez esperando alguma retribuição daquela mesma forma, daquele mesmo jeito, né? E aí ela aprendeu que a forma que eu demonstro amor é diferente às vezes, né? Às vezes eu faço um negocinho assim, mas é bem mais difícil porque não é a minha personalidade. Mas hoje ela sabe que eu a amo do mesmo jeito. Então essa questão do amor do homem, eu entendo como se fosse mesmo o amor de Cristo para a igreja, é incondicional. Independente do que ela faça ou não, em relação a demonstrar isso, de alguma forma, eu vou amá-la do mesmo jeito. Assim como Cristo amou a igreja. A igreja erra, falha, nós somos cheios de defeitos, mas Cristo nos amou, incondicionalmente. Independente do que nós fizermos ou deixarmos de fazer, Ele vai continuar nos amando. E vai continuar nos ensinando a amar também. Né? Eu entendo disso de uma forma também muito prática. Esse amor incondicional. Mas vocês, homens, são bem racionais. Nós somos muito emoção. Então, às vezes, vocês ama e sabe que ama e acabou. Mas a gente precisa ter aquela demonstração de carinho, né? O André era muito quieto, muito na dele. Eu sabia que ele me amava, mas eu queria ouvir. Eu te amo. Os homens né? aqui no estúdio, tudo é câmera, tudo é homem. Todo mundo assim, fazendo cara de paisagem. Mas, às vezes, nossa, como você está bonita hoje, aquilo te alegra tanto, né? Fica a dica aí para os homens, elogia a sua esposa. Fica a dica. Leva um bombonzinho para sua esposa, né? Um chocolatinho, para ela saber, olha, ele lembrou de mim. Porque eu falo assim, poxa, você não trouxe nada para mim, você nem lembrou de mim. Ele falava assim, não, mas eu nunca esqueci de você. Não. Eu falei, não, mas não é isso, eu quero ver, né? A mulher quer isso. Não, falando que a gente sempre tem alguma resposta preparada. E não importa o valor, né? Difícil eu entender. Não, no Dia das Mães a gente dá um negócio grande, vai juntando. Um air fryer. Mas ela é engraçado. Como é que é diferente a nossa cabeça? Então, ela gosta de um docinho de leite pequenininho. E aí, quando eu ia para a biblioteca estudar, lá na lanchonete estava vendendo. Aí eu olhava e levava. Falei, não, eu vou levar só isso, ela vai gostar. E para ela aquilo era o gesto de amor. Mas para mim não, para mim eu tinha que esperar uma data para dar o presente, para fazer uma festa, guardar o dinheiro, né? A gente planeja aquele negócio. E a mulher não, ela quer uma surpresa, nem que seja um valorzinho ínfimo, mas que para ela né? E a gente não consegue entender. É verdade. Eu saí, falando em gesto, né? Eu saí bem apressada de casa uma vez e falei, amor, eu vou para a igreja para o ensaio do Concade e eu vou passar para comprar um espetinho para eu ir para o ensaio, que eu estou apressada. Aí, só do fato dele perguntar, você tem dinheiro para comprar esse espetinho, já é um cuidado. Eu já me senti especial. Eu não, vida, eu tenho. Então, é os mínimos detalhes. A gente não precisa de nada demais. Pelo menos assim,
uma pequena demonstração de amor, né, de cuidado, você já fica satisfeita. Então, aquela máxima de que a mulher é um artigo de luxo é falsa. Tem coisas caras que a gente quer, tem coisas caras que a gente quer, mas o dia a dia ali... Aí, marido da Sandra Pires. É o dia a dia. Né? Vai anotando. O luxo permanece. Você tem que fazer eu costumo dizer assim, para o homem é muito difícil, viu? Porque a gente tem que fazer nos pequenos detalhes, mas não pode esquecer também. Eu sei por quê, porque eu casei no aniversário dela. Nós nos casamos no aniversário dela. Então, para mim, era só um presente. Mas não, tem que lembrar do aniversário, tem que lembrar do casamento, é pacote completo. Mas acima de tudo, assim, eu sou muito mais brutona do que meu esposo, né? Meu esposo foi criado diferente. Então, e eu não sabia esse negócio de falar eu te amo, sabe? Para mim era difícil sair, sabe? Sabe quando o negócio engasga? Assim, era. E ele sempre teve muita facilidade. E eu sempre me sinto muito bem quando ele fala. Só que eu tive que quebrar isso aí também, né? Falar, se ele me fala, ele deve querer ouvir também, né? E aí eu tive que, assim, mesmo engasgando a primeira vez, a segunda foi difícil, aí a terceira vai sair mais fácil, a quarta vai indo. E aí são esses detalhes tão pequenos, igual Iber gosta de tomar café e ele gosta que faça um ovo frito de manhã. E ele fica, assim, dos mais satisfeitos quando eu acordo de manhã, faço ovo frito para ele. É assim. E eu fico feliz dele falar eu te amo, porque eu não ouvi muito isso do meu pai, entendeu? Então, quando eu ouço dele, para mim, me deixa extremamente envaidecida. E são esses detalhezinhos, não são coisas gigantescas que fazem o casamento feliz, né? São os pequenos gestos, os pequenos detalhes. Corta aí, cara. Desculpa, foi mal. Tempo. Mas falta quanto tempo? Deu 1 hora já? Tá, o João tem que ir embora. A Priscila está... aniversário da Priscila. Tá, não, então eu vou puxando aqui para o finalmente. O pessoal falar aqui, a gente já chama a Sandra já. Tá, pode ir? Tá, para a gente terminar aqui, porque casais é muito assunto, acho que a gente vai até marcar um outro programa para falar sobre casamento, que é muita coisa, né? Mas, para a gente terminar aqui, eu queria que um de vocês falasse sobre a questão, quando o apóstolo Paulo fala sobre o amor, né, que em Coríntios 13, e ele vai falar que o amor tudo sofre, tudo espera e tudo crê. Fala um pouquinho aí para a gente terminar esse nosso programa aqui de hoje. Daqui a pouco a Sandra já vai subir aqui para adorar o Senhor e a gente vai terminar falando sobre o amor. Quando a gente iniciou o nosso relacionamento, eu disse para o André que o amor era uma decisão, porque a minha escolha pelo André foi uma escolha muito racional. Não tinha aquela paixão, né, aquela coisa meio cega. Eu via a atitude do André, eu via André como crente, com caráter. Então, eu falei assim, eu quero esse homem para mim. E eu escolhi amar o André. E quando a gente tinha alguma discussão e tal, o Espírito Santo me lembrava, você escolheu isso. Eu escolhi com os defeitos também, porque às vezes a gente só quer olhar o lado bom, mas eu escolhi amar o André. Então, eu amo as qualidades, os defeitos e... tudo suporta, né? Tudo crê, tudo espera. E eu queria só dizer que é um exercício diário, né? Você vai passar no casamento por situações que você talvez não suportaria em outras ocasiões. E aí essa parte da palavra de Deus, ela é isso. Eu penso que ela é isso. É você, como eu escolhi, como a Carol falou, né? Eu escolhi essa pessoa. E ela que me ensinou isso, que amar é escolha. Então, se eu escolhi,
eu vou suportar algumas coisas. E é muito engraçado que o Espírito Santo vai trabalhando na gente, Deus vai trabalhando, que você começa a até fazer igual. Né? Como diz assim, esse casal é tão parecido, mas não é que é tão parecido, é porque eles têm uma convivência, uma harmonia, e já faz um tempo que caminham juntos, e já suportaram tanta coisa, já passaram por tanta coisa, que eles começam a se parecer. Porque a gente, como casal, a gente começa a parecer com Cristo, e como a gente parece com Cristo, a gente vai se parecer. Então, é um exercício diário. Eu tudo suporto porque eu escolhi. Porque eu escolhi amar essa pessoa. Porque se dependesse... Quando eu me coloco no lugar do outro, se dependesse de mim, eu não casaria comigo mesmo. Né? Então, eu escolho suportar o outro, porque eu também sou defeituoso. E, às vezes, coisas muito piores. Quando eu deito a minha cabeça no travesseiro e começo a pensar quem eu sou, eu percebo quão falho eu sou, quão fraco eu sou. E se não fosse Deus na minha vida, eu não conseguiria. Então, eu, como marido, eu tenho que pensar nisso. Se não fosse Deus no meu casamento, para me dar as estratégias corretas com os meus filhos, para me dar, para me dizer, o Espírito Santo para dizer assim, olha, o seu traste, não é assim que você trata uma mulher, não. Você tem que aprender a amá-la como Cristo amou a igreja. Então, eu tenho que escolher isso. Não adianta. Isso não vai vir, como a Carol falou, a escolha é racional. Isso não vai vir de uma hora para outra. É no caminhar do casamento, você vai aprendendo e na prática, e Deus vai colocando situações, e você vai perdoando, você vai abdicando de certas coisas. Eu não estou falando abdicar do futebol, eu estou falando abdicar de você mesmo. Abdicar de quem você é, de como você foi criado, porque as criações são diferentes. Então você tem que entender, eu escolhi estar aqui, então eu vou fazer dar certo, independente do outro. É isso. Então eu vou suportar. E chega num... A gente estava até falando aqui, enquanto a Adriana e Ismael falavam aí, chega um momento que eu faço eu faço independente do outro, e o outro acaba fazendo também. Porque não tem como eu dar amor e receber outra coisa. Em algum momento você vai receber amor, mas tem que perseverar, tem que colocar debaixo da palavra de Deus. E procurar ajuda. Se você não está conseguindo, procure ajuda. Amém. Eu quero aqui agradecer aos casais que estiveram aqui. A gente vai marcar um outro para a gente falar também mais sobre o casamento, sobre tudo isso que está acontecendo. Mas você que é da Catedral, ou que não é do campo da Catedral, nós temos aqui vários cursos que trabalham com casais, que é o Casados para Sempre, o Aliança. A gente tem o Mulher Única, que é para mulheres, tem o Homem ao Máximo, que é só para homens. A gente tem um para criação de filhos. Aqui tem diversos cursos, além do encontro de casal em si, que é um dia, né? Então, você procure aqui a Catedral Baleia, procure o pastor Alexandre, procure a direção da Catedral Baleia, porque você vai ter uma gama de cursos para ajudar você no seu casamento. Além dos atendimentos, as pessoas aqui, os pastores estão preparados para conversar com você. A gente tem escola dominical preparada para casais. Então, você que é casado, Catedral Baleia tem coisas preparadas especialmente para vocês. Muito obrigado mais uma vez. Deus abençoe a vida de vocês. Espero a gente ter mais programas aí pela frente. E para a gente terminar, eu quero mandar um abraço para você aí do campo da Catedral. Deus abençoe a sua vida. Para o nosso pastor, o pastor João Adair, que se não fosse ele, a gente não estaria aqui, levando a igreja até a sua casa. Deus abençoe a sua vida. Fique em paz. E vamos terminar com a Sandra Pitts. E com todos vocês cantando. Que a música é fácil, você na sua casa pode cantar também. Amém? Te convidar a desfrutar do amor de Deus, você, a sua casa, o seu cônjuge. Porque Deus tem o melhor, né? Vamos lá. André, Carol, estamos cantando, viu, mãe? Aleluia.
Jesus quer o Rei entrar em seu coração. Vida melhor Ele quer te dar, restaurar seu lar, paz e harmonia Ele quer trazer pra você. As meninas, paz e harmonia Ele quer trazer pra você, André. Paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Você na sua casa, paz e harmonia Ele quer trazer. Aleluia. Deus abençoe a sua vida e até a próxima quarta-feira.